Será que as barrinhas de proteína são realmente opções saudáveis para o seu lanche? Existe uma barrinha melhor do que as outras? E se existe, como identificar essa barrinha saudável em meio a tantas opções? Se antes barrinha de proteína era um produto consumido apenas por atletas e marombeiros e tinha gosto de compensado de papelão, agora a gente tem uma diversidade enorme de sabores cada vez mais palatáveis. A gente tem barrinha de proteína sabor trufa de avelã, sabor brownie de chocolate, churros com doce de leite, e com isso elas estão conquistando o coração dos consumidores e cada vez mais espaço nas prateleiras de supermercado. E aí vem a dúvida: é mesmo saudável? Posso consumir todos os dias? São todas iguais? Para responder essas dúvidas, a gente precisa ir para a composição nutricional desses produtos, mas não se assusta que eu vou simplificar bastante o tema para na próxima vez que você for no supermercado conseguir fazer uma escolha consciente. E primeiro a gente vai falar das proteínas, né? Afinal, são barrinhas de proteína. Então aqui eu coloquei algumas das principais marcas mais consumidas e a gente vai ver que a quantidade de proteína das barrinhas varia entre 10 e 20, principalmente, depende um pouco do tamanho da barrinha, que tem barrinhas de 40, 50, 60, até 70, na verdade até 90 gramas, tem barrinhas que são realmente bem grandes. Mas se a gente for fazer uma média, dá em torno de 15 gramas de proteína por barrinha, e isso equivale a meio filé de frango grelhado pequeno ou a um scoop de whey. Claro que isso varia também de acordo com a marca, com o tipo de whey, mas é uma quantidade de proteína relevante, principalmente dada a conveniência, né? Porque a barrinha de proteína a gente consome em qualquer lugar, só colocar na bolsa, na mochila, compra no supermercado, come em poucos minutos, então essa conveniência para essa quantidade de proteínas é algo bem interessante. Mas quantidade de proteína não é tudo. Vamos olhar para a qualidade das proteínas dessas barrinhas para a gente entender quais que são melhores e quais que são piores. A maioria das barrinhas hoje usa o que a gente chama de um blend proteico, que é uma mistura de vários tipos de proteína, várias fontes de proteína. E algumas dessas proteínas são mais completas, que a gente chama, quando elas têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, que são aminoácidos que o nosso corpo não consegue produzir, ele precisa receber pela alimentação. E outras precisam de uma combinação de várias fontes para conseguir atingir essa completude. Então, se a gente for ver aqui na tabela, as mais completas são as proteínas do leite, depois a gente tem a proteína do ovo também, a albumina, a proteína de soja, e o blend vegetal vai ser mais completo quando a gente tem as combinações de ervilha com arroz, leguminosas e cereal, essa não é tão comum. E aqui no final dessa imagem eu coloquei um alerta para você sobre o colágeno. O colágeno é um tipo de proteína que frequentemente faz parte desse blend proteico, mas ela é uma proteína mais pobre em aminoácidos essenciais. Então, se a maior parte dessa proteína que a barrinha está usando vem do colágeno, ela não vai ter uma boa composição de aminoácidos essenciais, e isso quer dizer que você pode estar batendo a quantidade de proteína do dia, mas você não ter a quantidade de aminoácidos essenciais que você precisa para a construção dos músculos, por exemplo. Então aqui a gente já tem a primeira lição do vídeo de hoje: vá de óculos ao supermercado ou procure um site, aplicativo que dê a composição nutricional dos alimentos para você ver se a barrinha que você tem escolhido tem essa composição mais completa de aminoácidos, se ela tem proteínas que são mais completas, ou se, por exemplo, o colágeno é o primeiro, o segundo da lista, indicando que ele é uma das proteínas com maior peso nessa composição. Mas se você prestou bem atenção naquela primeira imagem que eu mostrei, você viu que as barrinhas têm em média 10 a 20 gramas de proteína e um peso total de 40 a 60 gramas. Então, o que mais que compõe essas barrinhas para elas atingirem um peso total de mais de 40 gramas? E é aí que o produto começa a ficar mais gostoso, mas também mais complicado em termos nutricionais. Vamos falar então sobre as gorduras que são adicionadas a essas barrinhas, que vão ter a função de melhorar a textura, deixando elas mais macias, melhorar a conservação, aumentando o tempo de prateleira, e também melhorar o sabor. Aqui nessa tabela a gente vai ver mais algumas marcas de barrinhas de proteína, com a quantidade total do pacote, a quantidade de proteínas e a quantidade de gorduras. Vocês vão ver que a quantidade de gordura varia muito de uma barrinha para outra, então aqui mais um ponto de atenção quando você for escolher. E vocês vão ver que tem barrinhas que tem quase o dobro de proteína em relação às gorduras, mas tem barrinha que tem mais gordura do que proteína.
Ou seja, a gente poderia trocar o nome dessa barrinha e, ao invés de chamar de barrinha de proteína, chamar de barrinha de gordura. Até porque cada 1 grama de proteína dá 4 calorias e cada 1 grama de gordura dá 9 calorias. Ou seja, essa barrinha ela tem muito mais calorias provenientes de gorduras do que de proteínas. Mas eu aposto que a equipe de marketing da marca não ia gostar muito, que as vendas iam despencar. Mas o problema não para por aí, porque assim como a gente falou sobre a qualidade das proteínas, a qualidade das gorduras também importa. E infelizmente, a maioria das barrinhas que eu analisei usa a gordura vegetal como principal fonte de gordura. E essa gordura vegetal, ela vai trazer mais firmeza para uma cobertura de chocolate, por exemplo, mais cremosidade para um recheio, mas ela vai ter um alto percentual de gordura saturada, e isso não é bom para a sua saúde. Para vocês terem uma ideia, todas as barrinhas que eu analisei para essa aula de hoje tinham mais do que 6 gramas de gordura saturada para cada 100 gramas do alimento, fazendo uma regra de 3 simples. Para exemplificar para vocês, se vocês consumirem 100 gramas de biscoito recheado negresco ou 100 gramas de Cheetos requeijão, vocês vão estar consumindo menos gordura saturada do que se vocês consumirem uma barrinha de proteínas. E eu tenho certeza que se eu perguntar para vocês se é saudável comer biscoito recheado negresco ou salgadinho Cheetos requeijão todos os dias, vocês vão me dizer que não, né? Eu falei que o assunto era complexo, né? Mas ainda falta a gente falar também sobre os carboidratos. E aqui, infelizmente, várias barrinhas de proteína vão ter uma quantidade grande de açúcares adicionados, esses açúcares em formato de glicose, xarope de frutose, aqueles açúcares que entram muito rápido na corrente sanguínea, e eles vão estar presentes numa quantidade considerável, ali de 10 a 20% do peso da barrinha. E para os que não têm açúcar adicionado, a gente vai ter adição de adoçantes, principalmente os polióis. E essa classe de adoçantes para muitas pessoas causa distensão abdominal, dor, gases, às vezes até diarreia, porque alguns têm um efeito mais laxativo, depende um pouco da dose, da quantidade que você consome, e também se você tem síndrome do intestino irritável ou alguma outra sensibilidade intestinal. Fato é que a grande maioria das calorias provenientes de uma barrinha de proteínas vem mais da combinação de gordura e carboidrato do que das proteínas em si. Além da adição de aromatizantes, conservantes e outros aditivos alimentares que muitas vezes são controversos. Isso significa que as barrinhas de proteína devem ser demonizadas, proibidas, não consumidas em hipótese alguma? Não, você nunca vai me ouvir falar isso sobre nenhum alimento. A crítica que eu faço aqui é muito mais para o marketing e para a nomenclatura desses alimentos que engana as pessoas, que faz as pessoas irem no supermercado e consumirem esses alimentos achando que estão consumindo uma coisa, quando na realidade estão consumindo outra. As pessoas compram as barrinhas de proteína achando que estão consumindo um scoop de whey em formato de barra, quando na verdade elas estão consumindo algo que está muito mais para um doce industrializado com adição de proteínas. Lembrando que para a maioria de nós que não somos atletas de alta performance ou fisiculturistas, a proteína diária é facilmente atingida a partir de uma alimentação saudável e equilibrada. E para aqueles que precisam suplementar a proteína, é muito mais barato e mais saudável a gente adicionar essas proteínas num formato de whey, albumina ou outros suplementos proteicos do que a partir de barrinhas de proteína. E então, existe alguma situação na qual a barrinha de proteína vai ser uma boa opção, vai ser uma opção saudável? Sim, sempre que no lugar dessa barrinha de proteína você fosse consumir algo menos saudável, essa barrinha de proteínas vai se tornar uma opção mais saudável. Por exemplo, você está na rua e você tem que escolher entre chocolate, salgadinho ou barrinha de proteína. Nesse caso, a barrinha de proteína vai ser mais saudável, sim. Ou você está viajando, você está numa rotina muito corrida e você precisa consumir um alimento prático, conveniente, que tenha bastante quantidade de calorias, de energia e que também forneça uma dose de proteína. Ela pode ser usada sim. O que eu não recomendo é que você faça o uso dessas barrinhas de proteína diariamente para conseguir fechar a sua meta proteica. Mas se é um uso eventual, eu não vejo problema algum. Nesses casos, lembre daquilo que a gente conversou na aula de hoje. Observe primeiro a relação entre proteínas e gorduras para ver se a maioria das calorias fornecidas por essa barrinha, elas realmente são provenientes das proteínas. Verifique a qualidade das proteínas, principalmente de olho com o colágeno. Verifique a quantidade de açúcares adicionados e se você tem desconforto abdominal ou síndrome do intestino irritável, fique de olho também na adição de polióis.
Esse vídeo, obviamente, não substitui uma consulta com um nutricionista que vai avaliar a sua alimentação por completo, ajustar as proteínas da sua alimentação de uma forma personalizada aos seus hábitos, preferências, rotina, atividade física. E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com um amigo ou amiga que está sempre comprando barrinhas de proteína. Eu te vejo no próximo.